Bom, boa tarde a todo mundo. Queria começar agradecendo a Carla pela organização, todo mundo está organizando, né, a roda de conversa de Geoquímica, que é um evento legal, acho, para a gente conhecer, né, o que cada professor está fazendo e entender um pouco como que a gente pode conectar as nossas pesquisas. Então, botei esse título, né, quando o Mar conta a história do clima, eu vou chegar lá em algum momento, quando que a gente consegue reconstruir alguma coisa a partir de registros marinhos. Mas a Carla já antecipou um pouquinho, né? Mas queria também, para quem não me conhece, né, falar de onde que eu vim. Então, fiz a graduação em biologia aqui na UF. Então, sou da casa, sou mais da casa ainda porque fiz o mestrado aqui no programa de Geoquímica da UF. Depois do mestrado, a CAPES abriu um programa na época que era o Ciências Sem Fronteiras. Eu participei desse programa, fiz o doutorado então em Geociências lá na Universidade de Bremen, no norte da Alemanha. Aí, como a Carla mencionou, rodei um pouco em vários lugares depois do doutorado e agora estou aqui como professor no departamento de Geoquímica. Bom, e dentro do programa de Geoquímica, eu trabalho principalmente dentro da linha de pesquisa de paleoambiente, paleoclima e mudanças climáticas, porque é também o que me motiva como pesquisa. E aí eu vou trazer um pouco 3 motivações pessoais do porquê que eu gosto de trabalhar com isso, do porquê que eu gosto de estudar, tá, o clima do passado e por que a gente deveria se importar com isso, por que a gente deveria, né, estudar o clima do passado. Então, eu trouxe 3 que para mim são principais e vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é que conhecer a evolução do clima ajuda a gente a colocar o cenário que a gente está hoje numa perspectiva. Então, né, o nível de CO2 que a gente tem na atmosfera, como que ele é comparativo, né, ao que a gente tem no passado da Terra, ou como a temperatura da Terra foi evoluindo, né? Várias questões climáticas. Se a gente tem séries mais longas, a gente pode entender como é que a gente chegou nesse estágio atual. E aí eu gosto bastante desse vídeo, tá, que é aqui a concentração de CO2 em ppm, tá? Aqui a latitude, tá? Hemisfério sul, hemisfério norte. Aqui tem um mapinha com vários pontinhos, que são estações que medem CO2. Tá? Esse gráfico começa aqui mais ou menos em 1979. E você consegue ver uma série temporal sendo montada aqui, onde tem 2 linhas. Uma é a linha azul, que é um registro no Polo Sul, e lá já no hemisfério norte, Mauna-Loa, né, registrando aqui, né, você vê oscilações um pouquinho maiores. E o que a gente consegue ver conforme o tempo passa? Né? Que todas as estações que vão aumentando com o tempo, você tem cada vez mais registros, vão aumentando esse CO2, tá, gradativamente. E apesar, né, das oscilações sazonais e apesar da diferença que a gente sabe, né, entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, da dinâmica, né, de oscilação desse CO2 ao longo do tempo. Esse gráfico, né, vai mais ou menos até 2022, mas não muda muito, né, no presente momento, em 2025, para onde a gente está, aonde a gente vai chegar em cerca de 400, né, e 16, acho aqui 420 ppm. Tá? Só que o que acontece? Então a gente vai ter esse momento que a gente vai chegar nesse valor acima de 400, 418, e vai ter aqui uma curva em verde sendo formada aqui também no Havaí, em Mauna-Loa, que é o Killing Curve, que reconstrói ali até 1958. Depois você vai ver um registro surgindo aqui na Antártica, que é um testemunho de gelo, que mostra o valor de CO2 até o período pré-industrial. Tá? E aí você vê onde a gente está hoje, então te dá um pouco de perspectiva. E aí quando você vai para séries temporais mais longas ainda, acho que o vídeo deu uma travadinha só. Bom, ele mostraria para você, acho que ele está só lento, que é uma série temporal de cerca de 1 milhão de anos. Tá? E nesse 1 milhão de anos, o que você vai ver? Você vai ver o CO2 subindo e descendo, mas ele nunca passando de 280 ppm. Tá? Muito abaixo do que a gente tem hoje. Né? Se você for pensar que a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, surgiu há 200 mil anos atrás, nós somos os seres humanos que vivem sobre a maior concentração de CO2 da história da humanidade. Então, isso dá para a gente um pouco de perspectiva, né? Então, quando você olha as séries longas. Tá? Uma outra coisa importante, a meu ver, do estudo do clima do passado,
é compreender a variabilidade natural. Tá? Por que isso é importante? Porque se você não compreender a variabilidade natural, não tem como você atribuir a mudança climática à questão antrópica. Alguém, qualquer um, poderia argumentar isso é uma causa natural que está fazendo o aquecimento do planeta atualmente. Tá? Quando você estuda séries temporais longas, sabe todos os mecanismos, os processos que interagem no sistema climático, você começa a falar, beleza, se eu entendo isso, agora eu posso simular só com a variabilidade natural e eu posso simular o clima com computadores com a atividade antrópica, né, com a influência humana. Tá? E aí tem esse gráfico que eu gosto muito também, eu passo para os meus alunos também direto, que aqui é a mudança de temperatura em termos de anomalia, tá, em graus Celsius, aqui em Fahrenheit, sendo zero, né, em relativo ao pré-industrial. E aqui que você vê, em preto é a temperatura que a gente observa, que a gente mede na Terra. Em verde é a simulada pelo computador, uma vez que você entende toda a dinâmica do sistema climático, você fala para ele, olha, simula como seria o clima, né, ao longo dessa série aqui. Você vai ver que a curva em verde, mesmo com o envelope de erro, ela é estável. Né? Não mostra um aquecimento igual o dado observacional mostra, em preto. Né? E aí você vai na simulação de computador, você pode brincar, você fala, agora coloca o ser humano. Como coloca o ser humano? Coloca a taxa de CO2, tá? Que a gente está jogando por combustíveis fósseis, né? Todos os gases de efeito estufa. E aí, quando você simula agora, tendo a forçante antrópica, a curva em vermelho se casa muito melhor com o dado observado. Tá? Mas, claro, isso é possível se você entende muito bem as forçantes naturais todas que existem. Senão você não consegue atribuir. Tá? E o terceiro é que você também pode olhar para o passado da Terra e ver cenários que são possíveis de acontecer no futuro da Terra. Tá? Então também tem essa imagem que eu gosto bastante, os últimos 60 milhões de anos. Tá? A gente aqui, né, pegando então esse período aqui histórico como um zero, né, aqui também a anomalia de temperatura em graus Celsius. Aqui, simulações para frente, né, 2100, 2200, do que pode acontecer se a gente não fizer nada, e do que pode acontecer em cenários, né, que a gente freia um pouco, né, essas emissões. Só que o que você pode pensar? Bom, eu não sei como vai ser a Terra com 5 graus a mais ou com 10 graus a mais. Não tenho como saber, a não ser pela simulação de computador. E aí que entra essa parte do paleo que é interessante, que você pode ir no passado e estudar um período da Terra onde ela era 5 graus a mais. Você pode estudar o Plioceno, o Mioceno, tá? Ou 10 graus a mais, lá, 15 graus, né? O máximo lá do Paleoceno e Eoceno. Estudar a Terra, inclusive, quando não tinha ainda, né, calotas polares, né, no hemisfério sul e no hemisfério norte, o que pode acontecer com a gente de fato, a gente derreter todo o gelo. Tá? Então você pode ir lá, acessar arquivos desses períodos e entender o que aconteceu na Terra, né, durante esses períodos. Tá? E aí ter cenários possíveis, né, para o futuro. Então, essas são as 3 principais motivações, ou as 3 coisas que eu acho muito importantes de se estudar o clima do passado. Beleza. A segunda pergunta que vem é como que a gente faz isso agora? Então, beleza, é importante. Espero que todo mundo tenha achado também importante, mas como é que a gente faz? Como que a gente estuda o clima do passado? Tá? E aí, é um conceito que, bom, todo mundo que trabalha aqui com paleo, e todo mundo da geoquímica, a gente já interagiu de alguma forma, já deve ter escutado isso, mas, bom, voltando um pouquinho nesses conceitos, você pode pensar em 2 coisas, que são arquivos paleoclimáticos. Tá? Então, primeiro você tem que ir num lugar acessar essa informação. Aonde? Em arquivos paleoclimáticos. Quais são eles? Vários deles. Né? Você pode ir em testemunhos de gelo, igual eu mostrei, onde você tem lá o CO2, por exemplo, né, nas bolhas que estão presas dentro de um testemunho de gelo. Você pode ir em espelhotermos, igual o Nicolás, nosso amigo, faz um monte de trabalho nisso. Você pode ir em anéis de árvore, você pode ir em corais e moluscos, você pode ir em sedimentos, sejam lacustres, sejam marinhos, tá? Onde você tem alguma informação da Terra preservada lá. Você só tem que saber ler essa informação, né? Saber traduzir essa informação. E aí o que a gente vai analisar nesses arquivos paleoclimáticos? A gente vai analisar proxies, que podem ser de diferentes categorias. Pode analisar proxies físicos, né? Cor, né? Suscetibilidade magnética, densidade do testemunho.
do sedimento, né, ou de materiais quaisquer. Próxies químicos, né, biomarcadores, isótopos estáveis em diferentes matrizes. Ou próxies biológicos. Né, se analisar fósseis, sejam macrofósseis, microfósseis, né, de vários grupos diferentes, microfósseis, né, foramíferos, ostracodes, diatomáceas, etc. Tá? Então você pode ir em algum desses arquivos e ter algum desses proxies. E o que é interessante do proxy, ele basicamente é algo que está conectado com algum parâmetro ambiental que você conhece. Você tem que entender primeiro essa conexão. Tá? Então, muitas vezes, um proxy está ligado à temperatura. Então, se eu olhar ele variando no passado, eu estou vendo a temperatura variando no passado. Né? Mas pode ter proxies com diferentes informações. Beleza. Se você entende essa lógica, você estudou, agora você tem que operacionalizar essa pesquisa. Então, primeira coisa, para a gente chegar principalmente, né, no mar contando a história do clima, você vai ter que embarcar no navio e ir lá coletar o material. Então aqui eu botei fotos de navios que eu já embarquei. Do IAPM, lá de Arraial do Cabo, de Adorim, o Manuel deve lembrar, Puth também. Trabalhamos já com material lá de Cabo Frio, né, coletando. Um navio menor, a capacidade de coletar então, sedimentos ou outras coisas é um pouco menor. O navio Meteor foi numa expedição em 2016, é um navio alemão. Já a gente consegue coletar mais tipos de coisas, né? Fazer rede de plâncton em multinet, fazer testemunhos longos até 10, 12 metros, um pouquinho a mais. E o Marion, navio francês, eu fui recentemente, né? Vários dos alunos aqui também da Geoquímica foram. Consegue coletar também sedimentos até 70 metros, né, de recuperação de um testemunho, com um calypso. E o Joint Resolution, que aí é outro mecanismo de coleta de sedimentos do fundo do mar, que é perfuração, né, drilling. Você vê uma torre aqui, e aí são centenas de metros de recuperação de testemunho. Tá? Bom, esse é um jeito. Né, para isso acontecer, você tem que ter projetos, tá? Você tem que ter colaborações para juntar esse dinheiro e juntar pessoas para poder embarcar nesse navio. Então aqui é o projeto Samba, daquele navio alemão do Meteor, foi em 2016. Saímos do Rio de Janeiro, fomos até Fortaleza, coletando em todas as frentes dos principais rios ao longo da costa brasileira. Esse aqui que eu fui pelo programa IODP, onde a gente coletou nessas estrelinhas aqui, né? Então, Pacífico Sul, perto da Antártica, passei pelo Drake aqui 2 vezes. Vou mostrar uma fotinho. E mais recente, isso aqui foi em 2019, em 2023, o Amaryllis Amagás, que a gente foi norte-nordeste, ali embarcamos no Suriname, fomos até a foz do Amazonas e depois voltamos e descemos em Recife, coletando também. Tá? E aí você junta, faz o projeto, coloca todo mundo, sai, e aí tudo que você precisa para recuperação é também uma boa condição de mar. É isso aqui que você espera. Isso aqui é uma foto nossa no navio, mar tranquilo, ótimo para você coletar o material. Mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes a condição de mar é assim também. Então essa aqui é a foto, eu estou dentro desse navio aqui, passando pelo Drake. Então não tem operação, né? Não tem coleta de sedimento. Então você planeja, você põe todo mundo, tem o dinheiro, tem o tempo reservado, tem que acontecer naquele tempo, mas você abandona lugares de coleta porque você não tem condições. Tá? É mais de 10 metros de onda para poder coletar o testemunho. Mas quando você tem condições, você vai lá e coleta. E aí você tem muita ajuda sempre das pessoas a bordo do navio, né, que trabalham incessantemente, né, porque eles trabalham em shifts, a gente também, isso nunca para dentro do navio. Então aqui é um casque sendo retirado, um equipamento do navio francês do Marion, que retira uma quantidade grande de lama, mas são 11 metros. E aí você abre a parte superior, né, limpa, né, deixa a superfície mais lisa e crava, tá, canaletas, tá, que eles chamam de gulotes. E aí você coloca assim para tirar testemunho. Você tira essa lama do fundo do mar e começa a analisar ela, para aqueles proxies que a gente mencionou. Tá? Você pode analisar dentro do navio, tá, ou nos laboratórios, na UF. Tá? Aqui são exemplos de pessoas analisando dentro do navio. Então esse aqui é o Bruno, aluno de mestrado do programa de Geoquímica, analisando cor do sedimento. Tá? Esse aqui é o Fabien, pesquisador francês do IFREMER, analisando suscetibilidade magnética
do testemunho. Essa aqui é a Júlia Grigolato, aluna de doutorado da USP, analisando o XRF, né? Fazendo fluorescência de raio-x no sedimento a bordo do navio. Tá? Mas tudo isso aqui poderia ser feito aqui também, nos laboratórios da USP, a gente tem. Vamos fazer suscetibilidade magnética, cor, XRF, tudo isso. Tá? E, bom, a parte que me interessa também bastante, eu venho trabalhando com isso há muito tempo, é olhar os microfósseis, olhar os próximos biológicos. Então, olhar lá os foraminíferos. Tá? Aqui sou eu a bordo daquele navio que estava com aqueles 10 metros de onda. Na hora que não está, você consegue trabalhar, senão você fica batendo a cara aqui na lupa, não consegue trabalhar, não consegue enxergar nada. Olhando as espécies, porque dentro do navio você tem que dizer em qual momento do tempo você está. Então você vai olhando os fósseis, a evolução das espécies, dependendo do fóssil que você encontra, você fala, estou nesse período de tempo, estou naquele. E você faz isso enquanto o navio está coletando, que é importante essa informação ser na hora. Tá? E, como eu mencionei, é necessário uma quantidade de pessoas grande para fazer esse tipo de trabalho. Então, todos que vocês veem aqui com o macacão laranja, a galera da operação ali, né, no maquinário do navio, casa de máquinas, etc. E aqui, todos os pesquisadores que fizeram parte, tá, dessa expedição, brasileiros, franceses e outras nacionalidades. Então precisa de gente também para fazer. Bom, e fundamentalmente, então, se a gente sabe como adquirir o material, sabe trabalhar com ele, sabe o que a gente pode tirar dele, o que a gente está estudando? E aí eu vou falar um pouco das coisas que o grupo de pesquisa vem fazendo, né, os alunos vêm fazendo dentro do PPG. Tá? Mas eu vou abrir um pequeno parênteses antes para falar de escalas temporais. Eu não trabalho em qualquer escala de tempo, eu trabalho em algumas escalas de tempo, e aí eu vou falar um pouquinho sobre elas. Uma delas é a escala do quaternário. Então, né, a gente está falando aqui de 2,6 alguma coisa, milhões de anos, até o presente. Tá? E aí o que é interessante? Essa aqui é uma curva de um próxi químico, delta-oxigênio 18, medido num foramífero bentônico, foramífero que vive no fundo do oceano. Tá? Aqui, só para traduzir, né, o que é essa curva, é basicamente, aqui são períodos quentes e com menos gelo, quando vem para cá, e aqui períodos frios, tá, com mais gelo, glaciais. O que você vê? Não é uma linha reta, né? Então existem flutuações. Só que aqui, né, as flutuações parecem ser mais rápidas, né? Parece ter uma alta resolução. E depois aqui elas são um pouquinho mais longas, mais espaçadas. Tá? O começo do quaternário é o que a gente chama de mundo de 40 mil anos. A cada 40 mil anos tem uma glaciação, tem uma era do gelo. Depois, por algum motivo que ninguém sabe direito, em cerca de 1 milhão de anos, o mundo vira uma glaciação a cada 100 mil anos. Tá? E aí você tem esse espaçamento mais longo aqui acontecendo. Eu tenho vários alunos dentro do programa trabalhando nessa janela de tempo. E eu também estou bastante interessado nessa janela de tempo. Entender por que o mundo passa a ter uma outra dinâmica daqui para cá. Tá? Por que é um mundo de 40 mil anos e um mundo de 100 mil anos? De onde vêm esses valores? Né? Vem principalmente da influência dos ciclos orbitais, ou seja, também chamado por ciclos de Milankovitch. Uma vez que Milan Milankovitch descobriu essa dinâmica e explicou essa dinâmica. Então, o ciclo de 100 mil anos lá, né, o ciclo de excentricidade curta, né, existe os ciclos de excentricidade longa também, tá, 400 mil anos, 1.2, 2.4, etc. O ciclo de precessão, que está ali em torno de 20 mil anos, e o ciclo de obliquidade, tá, que está em torno de 40 mil anos. Então, antes aqui, a Terra estava respondendo a esse ciclo de obliquidade, mudanças na inclinação do eixo da Terra, ou seja, a distribuição da energia solar também varia. E ela está respondendo a isso. Isso varia um pouquinho o eixo, a Terra entra numa glaciação ou num período quente, num interglacial. Só que isso aqui tudo acontece ao mesmo tempo. Né? O ciclo de excentricidade, que tem a ver com a órbita ser mais elíptica ou mais circular, está acontecendo ao mesmo tempo que esse aqui. Então, por que uma hora a Terra está respondendo a esse e outra hora a esse? Né? E esse aqui ainda é mais problemático ainda, porque ele quase não influencia em quantidade de energia solar que chega no planeta. Então, ele também não faz muito sentido ser o controlador. Então, esse é o grande paradoxo. Essa é uma questão aberta na paleoceanografia, acho que desde que ela existe. Tá? Só que é difícil ter os registros longos para poder responder. Então, como esses navios vieram melhorando, as análises vieram melhorando, agora você tem cada vez mais registros longos para tentar responder essas perguntas. Então, esse é um que me interessa, que a gente vem trabalhando, mas tem uma outra escala de tempo importante também. Se você pega
Isso aqui de novo lá, ó, aqui é 600 mil anos. Interglaciais, glaciais. Se você recorta e dá um zoom, isso aqui agora é Delta 818, só que no gelo, tá? Na Groenlândia, a Northern Greenland aqui, Northern Green. E aí você vê que você tem oscilações mais de alta frequência acontecendo aqui. Momentos em que fica muito quente na Groenlândia, momentos que fica frio. E é abrupto, é rápido. Tá? Para o tempo geológico é bem rápido. E aí tem vários eventos, aí as pessoas deram nomes aos pesquisadores que escreveram. Então tem ciclos de Dansgaard-Oeschger, Younger Dryas, os eventos Heinz. Tem vários eventos que acontecem que são muito rápidos. Tá? Só que aqui a causa é outra, não tem nada a ver, não tem principalmente a ver com ciclos orbitais. Tem mais a ver com outros processos. Então aqui é uma publicação na Science 2016, só olha aqui, ó, essa aqui é a mesma curva em azul que estava ali anteriormente, né? Aquele delta oxigênio no gelo, tá? Queria que olhasse essa curva aqui em verde. Essa é a razão protactínio e tório. Dois elementos na coluna d'água. E aí o que você vê? Isso aqui, quando essa razão aumenta, é que você está tendo menos advecção no oceano. O oceano está menos rápido em transportar águas e tal. Quando ela diminui, que o eixo está invertido, você tem um oceano mais forte. E você vê que bate bastante com essa curva aqui, que não tem nada a ver, que é um testemunho de gelo na Groenlândia. Isso aqui é um testemunho marinho, tá? Em Bermuda Rise. Tá? Então você vê que quando aqui a temperatura cai, lá no hemisfério norte, é que a circulação está ficando bem fraca. E essa associação você vê recorrentemente ao longo desse registro e vários outros registros. Tá? Por que isso? Porque no oceano, o que está acontecendo no Atlântico? O que está acontecendo lá na Groenlândia que tem a ver com o testemunho que foi coletado aqui no hemisfério norte? Aqui no Atlântico, você tem o que a gente chama de célula de revolvimento meridional do Atlântico, em português, ou AMOC em inglês. O que é? O Atlântico Sul, ele exporta calor, tá, para o Atlântico Norte, ou seja, para o hemisfério norte. Você vê aqui essas setas em vermelho, são águas quentes e salinas. Elas jogam água quente lá para a corrente do Golfo, e depois para o hemisfério norte aqui. Essas águas elas perdem calor, mas elas têm uma densidade grande, porque elas já vinham aqui muito salinas, afundam no Mar de Labrador e nos mares nórdicos, e retornam em profundidade, essa curva aqui em azul. E esse transporte de calor media e mantém o clima da Terra como ele é. Se essa advecção, esse transporte não está mais acontecendo, o balanço de calor muda, agora não está jogando mais calor para cá. Então foi aquilo que a gente viu no gráfico passado. Se a circulação diminui, a Groenlândia fica mais frio. E aí tem um esquemático aqui bem simples para poder entender. Você está toda hora jogando calor para lá, exportando calor. Quando fica fraco, então, esse transporte, lá fica frio, é aquelas quedas de temperatura abruptas que você vê no testemunho da Groenlândia. E aqui, no Atlântico Sul, fica quente. E a gente vê isso em vários registros depois que a gente começou a coletar na costa brasileira. Isso aqui acontece em vários eventos na costa brasileira inteira. Tá? Então, esse mecanismo faz muito sentido para a gente também. Beleza, esse era fechando os parênteses. É um trabalho nessas escalas orbitais, escalas mais longas, e escalas milenares, que a gente fala desses eventos abruptos que aconteceram. Tá? O que a gente veio fazendo recentemente? Né? Daquela expedição do IODP, que eu fui no Pacífico Sul, a gente publicou um paper na Nature em 2024. Você vê aqui como que precisa de muita gente também para isso acontecer. E em 2025 a gente publicou um paper na Nature Communications na corrente de Cape Horn ali, né, na costa do Chile, tá? Reconstruindo os últimos 800 mil anos aqui e aqui os últimos 5 milhões de anos da variabilidade da corrente circumpolar antártica. Então, é importante saber a dinâmica dessas correntes, como é que está o estado do oceano em distribuir, tá, calor e se ligar com fatores climáticos. Mas acho que mais importante do que isso é o trabalho que os alunos também do PPG vêm fazendo. Então, essa aqui é a Carol Duarte, ela foi minha aluna de doutorado no PPG, já defendeu em 2025, saiu um paper dela com esse material que foi coletado lá no Pacífico também, mas foi aqui, ó, bem perto da passagem de Drake, que é esse U1542, que a gente mostrou que durante glaciais e interglaciais tem uma mudança. Às vezes se joga mais água para dentro do Pacífico, tem menos transporte, tá, para dentro do Atlântico, e às vezes tem mais transporte para dentro do Atlântico. Tá? E isso ajuda até a explicar a retenção de calor por certas massas de água, a distribuição desse calor. Então esse foi o trabalho dela aqui no programa.
Eu também orientei a Ana Beatriz Pedraza Chacon, fez um mestrado com a gente, também em 2025 publicou esse paper na Quaternary Science Reviews, sobre um período específico de tempo, que é o MIS-4, que aconteceu há 60, 70 mil anos atrás, explicando por que aqui, quando ela compila vários dados, a costa brasileira está aquecendo, enquanto a costa africana está fria. A temperatura está fria, tem uma coisa completamente diferente acontecendo. E depois, elas começam a aquecer juntas. Então tem uma dinâmica que é oposta, em algum período de tempo, e depois ela é sincrônica, né, similar. E aí fez um paper para explicar isso, tem a ver com padrões de ventos, alísios, tá? Com a dinâmica com a atmosfera também. Tem a Maria Júlia, que está aqui, publicou também um paper esse ano, em 2025, também com um testemunho lá do IODP, da Expedição da Antártica, na transição do Pleistoceno Médio, aquela transição que eu falei, que o mundo muda de 40 mil anos para 100, em termos de resposta. Só que aqui ela está preocupada com a migração das frentes oceânicas. Tá? Você tem sistemas de frentes nessa corrente, limitados por grandes diferenças de temperatura, e eles vão oscilar. Às vezes estão mais para cima, às vezes estão mais para baixo, isso indica correntes mais fracas ou mais fortes. Que é através dos foraminíferos, através da micropaleontologia, você consegue dizer onde essas frentes estavam no passado e explicar essa dinâmica. O mestrado do programa submeteu um paper há 2 meses atrás, tá? Que é explicando a conexão que a gente tem desses sistemas oceânicos com o clima do Brasil, tá? Numa janela de tempo do último 1 milhão de anos. Então, o que a gente vê aqui, na verdade, a gente tem um fortalecimento da monção, um enfraquecimento da monção, desculpa, aqui na região da bacia de Sergipe-Alagoas, no Rio São Francisco, quando você tem uma célula de revolvimento meridional do Atlântico, aquele transporte mais forte. Então, tentando achar um padrão do clima respondendo ao oceano. Tem a Luísa, que trabalha com o testemunho da expedição com os franceses, esse que eu falei que a gente foi lá perto do Amazonas. Ela pegou um testemunho num monte submarino, né, para estudar, e também trabalhando na transição do Pleistoceno Médio. Aí eu botei só as figuras mais de modelos conceituais, mas mostrando que antes dessa transição, você tinha uma massa d'água que vinha, né, que é a água profunda do Atlântico Norte, banhava várias profundidades do oceano. Enquanto que, durante a crise que acontece em torno de 900 mil anos, ela não está. Você tem principalmente massas de água antárticas. Isso ajuda a explicar um pouco também a dinâmica do clima, em termos de aprisionamento de CO2 por massas de água profundas. Tá? Então, estou botando mais as imagens, que é mais didático, né, do que todos os dados aqui recortados. Tem o Jairson, que está aqui, aluno de doutorado, trabalhando com testemunhos aí não dessas expedições, mas do projeto da Petrobras, do qual eu faço parte. É drilling, tá? E aí são testemunhos que a gente tem em várias profundidades na bacia de Sergipe e águas profundas. Tá? Então, em 1.000 metros, em 2.000 metros, e olhando variações de acumulação de carbono, de carbonato, interação continente-oceano, né, na escala de 40 mil anos. Então, mais preocupado com aqueles eventos abruptos. Tá? E a Aline também está aqui, minha aluna de doutorado, que, em colaboração com o professor Emanuel, a gente pegou um testemunho da expedição do IODP e mediu o mercúrio. E aí o interessante é você ver que quando os climas quentes e frios oscilavam um pouco, né, a amplitude é pequena, né, do volume de gelo que está mudando na Terra, o mercúrio também oscila pouco. Quando o clima começa a oscilar muito, tem muita diferença de um clima interglacial para um glacial, clima quente para um clima frio, o mercúrio começa a oscilar mais também. Então, o ciclo biogeoquímico do mercúrio está respondendo a uma questão climática global terrestre. Tá? E aí ela mediu o mercúrio aqui mesmo, no Departamento de Geoquímica, no Laboratório do Emanuel, mas ela foi aprovada na Bolsa de Doutorado de Sanduíche para ir para o Woods Hole para poder medir isótopos de mercúrio. Tá? Qual é a fonte desse mercúrio? De onde ele está vindo? Está mudando? Não está? Isso aqui acontece porque a fonte é outra? É isso que a gente não sabe. E os isótopos de mercúrio, espero que vão dar certo e a gente vai poder responder. Além dos alunos de mestrado e doutorado, eu tenho alunos de iniciação científica também. Tá? E, para a felicidade, né, de quem é professor, né, os alunos de iniciação científica, às vezes, proativamente fazem coisas também, que são bacanas. E os alunos fizeram um mini curso de paleoceanografia, de tudo que eles estudam no laboratório, na semana acadêmica da UF.
botaram esse título aqui, e é nada mais do que a coisa que você mais espera, que seus alunos aprendam com outros alunos, se motivem também e o laboratório continue, né, vivo, né, para poder a ciência se desenvolver. Então, eu estou fechando aqui agora, mas para dizer isso, que estudar o passado do clima dos oceanos é mais do que entender a história da Terra, é preparar a gente para esses cenários futuros, e que uma grande parte importante, isso eu quis botar na apresentação também, é a formação da nova geração de pesquisadores, sejam eles meus alunos de iniciação científica, de mestrado ou de doutorado, tá? Que estão trabalhando no laboratório, para a gente poder enfrentar, né, essa multiplicidade de problemas climáticos que a gente vai ter para frente. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Acho que não passei do tempo, não. Obrigado.